Então, boa tarde a todos, né? Primeiro, fazer uma apresentação do que é essa reunião. Então, nós somos convidados, como diz o professor Geraldo, somos 18 do Ministério da Saúde, que compomos um grupo de trabalho para o Ministério da Saúde, a convite do Braga, que hoje é diretor do DAPS, né? E a gente escreveu o manual de recomendações para as gestantes e puérperas com Covid-19. E, além desse manual, gravamos algumas videoaulas, e a outra atividade são essas reuniões que acontecem diariamente, de 11 ao meio-dia, com o professor Geraldo. Hoje a gente teve um caso de Divinópolis, né, Minas Gerais, e das 16 às 17 também, são discussões diárias de segunda a sexta-feira, que pretendem, assim, na discussão dos casos de cada região, fazer com que as recomendações do manual cheguem, que ela não fique só lá escrita, né, que ela realmente seja divulgada e que possa chegar em todos os níveis, inclusive chegar lá em quem faz o primeiro atendimento, que eu acho que esse é o principal, acho que é um dos principais objetivos dessas reuniões, esse atendimento e tudo que está escrito ali, que realmente, como eu digo, né, depois que a gente lê, a gente olha e fala assim, nossa, não é que ficou bom esse negócio? Que a gente vê e fala assim, nossa, quando a gente começou a escrever, foi lá no ano passado, acho que cada vez mais a gente percebe como ele é consistente e ajuda realmente a condução. Então, hoje a gente está aqui, eu, que sou da Unifesp, meu nome é Suê, Gabriel Zanan, que é de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e somos os dois professores que estamos aqui com a tarefa de coordenar essa reunião, né? Uma honra, porque hoje a gente tem aqui a professora Elaine, de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão, que vai fazer a apresentação do caso, e o professor Geraldo Duarte, que está aqui nos acompanhando, que também é uma grande honra. O doutor Geraldo é um dos professores que faz parte também aí desse grupo de trabalho, né? Então, Gabriel, a palavra é sua. Bem, para mim é uma satisfação estar podendo estar discutindo com vocês aqui mais um caso dessa sequência de discussões clínicas que tem ocorrido por todo o Brasil. Fico ainda mais feliz por ver amigos aqui de alta competência, né, que é a professora Elaine, né, que é conhecida, né, já nossa há muito tempo, uma satisfação revê-lo. O professor Geraldo, para mim, é um líder nacional, é um ícone, né? E que, como ele entrou, né, Suê, nós vamos ter que fazer ele falar, é óbvio, né? Nós não vamos poder manter o silêncio. Então, assim, ele também vai ser uma das pessoas que irá discutir. Então, para a gente, uma satisfação, tá? Então, hoje eu espero que nós possamos aprender coisas, né, novas relacionadas ao Covid, porque todo dia a gente tem discutido os casos e a gente consegue perceber como que a vivência do país, ela modifica a forma de atuar de todos os profissionais. Então, muitas das discussões que aqui nós tivemos, elas, né, elas de alguma forma, elas provocaram reflexões muito importantes, né, em profissionais de todo o país. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Professora Elaine, a palavra é sua, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que chegou via Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, né, a partir do convite do Ministério para a gente participar. Eu estou aqui representando o Centro de Referência da Saúde da Mulher, Mater, mas também todo o nosso complexo hospitalar, porque eu trouxe um caso cujo foco principal é justamente a ação em saúde em rede. Então, esse caso, ele foi conduzido inicialmente pela Mater, mas nível terciário, que é o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Então, eu sou a professora Elaine Moisés, sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e diretora-geral do Centro de Referência de Saúde da Mulher Mater. Então, eu vou pedir licença para projetar minha tela. Por favor, confirme se está aparecendo. Está. Perfeito. Tá. Obrigada. Então,
Esse caso, ele foi inicialmente atendido na Mater. Eu gostaria de fazer uma introdução mostrando o que é a Mater. Esse é o Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto Mater. É um hospital que presta serviços em ginecologia e obstetrícia e neonatologia para todo o Departamento Regional de Saúde 13 de Ribeirão Preto, que engloba 26 municípios, em torno de 1,5 milhão de habitantes. A gente tem um prédio hospitalar e um prédio ambulatorial, e no nosso contrato de gestão com a Secretaria Estadual de Saúde, tem pactuado em torno de 240 partos mês. Contamos com uma estrutura de 6 leitos de pré-parto, 5 leitos de unidade de cuidados intermediários convencional, 32 leitos de internação obstétrica neonatal em alojamento conjunto, 6 leitos de internação cirúrgica e clínica para cirurgias ginecológicas e internações clínicas, 5 salas cirúrgicas, sendo que durante a pandemia uma delas foi reservada para a área vermelha. E no atendimento ambulatorial a gente faz a obstetrícia no pré-natal chamado Projeto Nascer, que é a partir das 36 semanas, e um pré-natal de matriciamento de risco intermediário. Da parte ginecológica, a gente atua em ginecologia cirúrgica, planejamento familiar, a linha de cuidado da mastologia benigna e diagnóstico de neoplasia, e contamos aí com uma vasta equipe de multiprofissionais e de propedêutica. Então, no cenário da COVID, parte dessa estrutura foi direcionada para a área vermelha, que é a área destinada para atendimento de pacientes suspeitas e confirmadas COVID. A Mata, ela faz parte de um complexo de saúde, do HC, Faculdade de Medicina FAEPCA, que engloba 2 hospitais terciários, 9 hospitais de nível secundário e 19 unidades primárias. A Mater é das unidades secundárias. E, no contexto da pandemia de COVID, a Mater, como complexidade secundária, ela foi classificada pela Secretaria Estadual de Saúde como um hospital de atendimento preferencialmente não COVID, que se caracteriza por não ser referência de atendimento COVID, mas pela sua característica de atendimento obstétrico, ela tem que estar preparada para esse tipo de atendimento. Então, os casos identificados, eles não são encaminhados para ela como referência, mas se a paciente chegar, ela recebe todo o primeiro atendimento, todos os cuidados emergenciais, até a decisão da necessidade de referenciamento. Na indisponibilidade de vaga para o hospital de referência COVID, que para obstetrícia aqui no DRS, o Hospital das Clínicas é uma referência terciária. Se não houver vaga, a Mater garante a linha de cuidados, se houver vaga, ela é encaminhada. Então, no nosso prédio hospitalar, uma área de pronto atendimento, uma sala de parto e quartos para internação foi montada para a área vermelha e uma área cirúrgica também montada. Todas as pacientes de atendimento ambulatorial e de pronto atendimento são triadas e, se identificados sinais ou sintomas sugestivos, são encaminhadas para essa área vermelha. Todas fazem classificação de risco e as pacientes suspeitas, elas são testadas para a COVID. Dentro desse atendimento, as gestantes que necessitarem de internação, elas são atendidas do ponto de vista obstétrico. Se tiver sinais ou sintomas de gravidade, elas são transferidas para o serviço terciário. Se não necessitar de internação, elas são monitoradas. E aqui eu destaco que esse monitoramento, ele é feito pela nossa equipe da Mater, de médicas, enfermeiras, gestantes ou lactantes, que são afastadas para o home office, então elas ficam responsáveis por esse monitoramento. Se a duração for menor que 14 dias, essa paciente, ela é avaliada pelo menos a cada 2 dias, se necessitar de um retorno presencial, ela é agendada no serviço terciário, e se passarem esses 14 dias de isolamento, aí tem um retorno presencial necessário. No caso de puérperas, as puérperas internadas,
se confirmadas com Covid ou sinais e sintomas de gravidade, elas são referenciadas, e também, na alta, elas são monitoradas. Então, a partir da alta, elas são avaliadas em 24 horas com o nosso monitoramento. Esse monitoramento ele é diário até 7 dias e a cada 2 dias até 14 dias, para, se a paciente ficar bem, ela é liberada para a unidade básica de saúde, mas em caso de qualquer sinal ou sintoma de gravidade, ela é chamada para um atendimento presencial para avaliar necessidade de internação. E também aqui, esse monitoramento, ele é realizado por essa equipe de médicas e enfermeiras gestantes e lactantes. Então, a gente está montando um serviço que cuida dos seus colaboradores e das pacientes ao mesmo tempo. Nesse período de pandemia, considerando pacientes, a Mater atendeu em torno de 615 casos em área vermelha, destes, 364 foram considerados suspeitos de Covid e 71 confirmados. E a gente observa nesse gráfico, a gente teve um pico de atendimento aqui em julho e agosto, e uma recrudescência a partir de março, abril e maio. Em termos de internação nessa área, a gente teve 144 casos internados para assistência clínica ou obstétrica, dos quais 33 casos foram confirmados, 30 foram transferidos, desses 30, 5 necessitaram de CTI, e uma das nossas pacientes foi a óbito, né? E a curva também mostra esses 2 picos, em julho e agosto, e a partir de março, em termos de casos de internação. E chegamos no nosso caso propriamente dito. Eu não coloquei aqui as iniciais, por conta da LGPD, mas uma paciente de 23 anos, casada, residente, procedente de Serrana, que é uma cidade que ficou famosa pelo estudo Projeto S, né, aqui, vizinha de Ribeirão Preto. Ela tem o ensino fundamental incompleto e a sua ocupação era autônoma. E ela foi triada positiva, então ela foi atendida na área vermelha. Em sua história, paciente sekundigesta, com parto cesárea há 4 anos, com 36 semanas e 1 dia de idade gestacional. Ela compareceu no pronto atendimento com uma queixa de febre aferida em casa de 38,2, associada a mialgia e artralgia, e associada a uma queixa de disúria e polaciúria, leves e intermitentes. Negava dispneia, tosse, coriza e outras queixas. Negava queixas obstétricas também. Referia que tinha feito um tratamento de TU, com término há mais ou menos 1 semana, e de comorbidades tinha diabetes gestacional, hipertensa gestacional, obesidade grau 3, e uma história de TU de repetição, que é o que chamava a atenção nesse atendimento inicial. Né? Negava vícios, né, tabagismo, etilismo, e negava contactantes de Covid e também de casos de dengue, considerando que a nossa região é uma região que tem muitos casos de dengue. No seu exame físico inicial, o paciente estava em bom estado geral. Dos sinais vitais, o que chamava a atenção era uma taquicardia, então ela tinha uma frequência cardíaca de 122 batimentos por minuto, e com uma temperatura de 38 graus, com uma saturação de oxigênio acima de 95. A partir dos sinais vitais, o seu score MILS foi de 4. Respiratório e cardiovascular sem alterações, avaliação obstétrica também sem alterações, feto bem na avaliação clínica, chamava atenção uma punho-percussão dolorosa à direita, e com a história de TU prévia, de TUs de repetição, isso se tornou um dado importante. No toque, o colo posterior, longo, médio, fechado, sem sinais de TPP, então esse foi o nosso D0, e ela foi internada em área vermelha, com as hipóteses diagnósticas de gestação tópica de 36 semanas, 1 dia, DMG, hipertensão gestacional obesa e uma febre a esclarecer, cuja principal hipótese diagnóstica nesse momento era pielonefrite, mas tinha como diagnósticos diferenciais Covid e dengue. Então, internou-se na área vermelha, a avaliação fetal mostrou uma cardiotografia, um feto ativo, o ultrassom obstétrico confirmou a vitalidade fetal, o bem-estar fetal. Foram solicitados exames gerais, hemograma, urina, urocultura, hemocultura e função renal, e foi iniciado antibiótico
a cefuroxima, pensando na principal hipótese diagnóstica de pielonefrite e considerando a taquicardia e a febre como possíveis sinais de evolução para uma sepse. Foi monitorada clinicamente mãe e feto e os cuidados gerais. Na urina 1, tinha discreta leucocitura e bacteriúria, mas lembramos que ela acabava de sair de um tratamento de TU, função renal normal, os eletrólitos ok, o hemograma mostrava um HB de 11,9, GB de 7.400 sem desvio, plaquetas normais. A hipótese diagnóstica de TU ficava menos provável, mas não totalmente descartada, e foi optada pela coleta do RT-PCR para COVID e o NS1 antígeno para dengue, para descartar os outros diagnósticos diferenciais. A paciente evoluiu no dia seguinte, né, no D1, mantendo bastante mialgia, principalmente membros inferiores, picos febris, e aí ela evoluiu com rinorreia, obstrução nasal, anosmia, digeusia, e a hipótese diagnóstica de COVID começou a ficar mais presente. Com 24 horas de internação, ela evoluiu com cefaleia frontal de moderada intensidade, espineia progressiva, dor lombar mantida. Ela referia um episódio único de escotomas, porém sem no momento, sem outras queixas, e mantinha boa movimentação fetal. No seu estado geral, com 24 horas, então, de evolução dessa internação, o estado geral dela passa a se tornar REG, ou seja, ela evolui com uma piora clínica geral e começa a apresentar dispneus aos esforços respiratórios, com esforços respiratórios. A PA passava a apresentar um pico hipertensivo, frequência cardíaca mantinha-se sempre taquicárdica, picos febris presentes, e a frequência respiratória começava a subir, e isso chamava atenção, mantendo-se em ar ambiente com boa saturação. Aqui, respiratório ainda sem alterações, BCF sem alterações, e sem outros dados positivos. A cardiotografia mantinha-se feto ativo, o NS1 descartou dengue, e a gasometria inicial estava relativamente bem, então não chamava muita atenção de nenhum ponto. A bioquímica também não, com lactato aqui de 1,1, que trazia uma certa tranquilidade, mas com a evolução, essa paciente passa para um lactato de 2,2, né? O raio-x nesse momento estava um raio-x sem alterações, e aqui chama atenção que o hemograma passa a apresentar um desvio à esquerda com 8,6% de bastões, né? Neste momento, junta-se a hipótese diagnóstica de pré-eclâmpsia pelos picos hipertensivos que a paciente apresentou, e agora passa a se destacar como hipótese diagnóstica o COVID. Nesse momento, escalonou-se o antibiótico para ceftriaxone, considerando que ainda não tinha o RT-PCR nem sorologia aí para influenza, optou-se por entrar com oseltamivir para cobertura de influenza, controle pressórico, monitorização materna e fetal, com laboratório e monitorização clínica, e neste momento essa paciente foi colocada no sistema de regulação para a referência terciária, que no caso é o Hospital das Clínicas. Ela foi transferida, então, para a sua referência terciária, ela foi atendida na área vermelha da obstetrícia, do COVID, no HC. O paciente mantinha-se estável hemodinamicamente, mas com pico hipertensivo e taquicardia, né? E aqui, o exame físico geral e de aparelhos mantidos, sai o resultado de RT-PCR para SARS-CoV-2 positivo, confirmando a hipótese diagnóstica de COVID. Feto com vitalidade preservada nesse momento, ultrassom também com biometria adequada no percentil 46, líquido normal, Doppler todo normal, ultrassom de rins e vias urinárias sem alterações, e aquela hipótese de uma infecção urinária, ela passa a ser descartada. Foi optado por isolamento respiratório de contatos, mantido antibiótico até sair todas as culturas, iniciado o antihipertensivo nifedipina nesse caso aqui. Monitorização materna, vitalidade fetal e exames laboratoriais diários sendo seriados.
A paciente evolui no D5, então, ela interna no HC no D2, e aqui no D5, a paciente evolui com queixa de febre, mantendo o quadro de tosse persistente, dispneia leve, sem queixas obstétricas, bag descurada, mas mantém-se hipertensa, taquicárdica, com platô febril e passa a ter uma queda de saturação e aumento de frequência respiratória, com o murmúrio vesicular diminuído globalmente, porém sem ruídos adventícios. Cardiovascular, abdômen e a parte obstétrica sem outras alterações. E também sem sinais de TVP. Nesse momento, a paciente, ela é avaliada toda a parte fetal, avaliada o perfil glicêmico, porque a gente tem aí um diabetes associado, a sua gasometria, a bioquímica se mantém. O que chama atenção aqui no hemograma 7600, mantendo 3,9% de bastão, as culturas sais são negativas, e o raio-x, ele mostra uma piora em relação ao padrão do raio-x inicial, feito lá no D0. Nesse momento, ela é submetida ao fornecimento de oxigenoterapia, e essa oxigenoterapia foi evoluindo de acordo com a necessidade dessa paciente. E foi, como é uma paciente de 36 semanas e 6 dias, mostrando uma piora progressiva das condições maternas, com um risco de necessidade de suporte ventilatório materno, foi optado pela resolução da gestação, com parto cesárea segmentar, um feto masculino, um recém-nascido masculino, Apgar 9 e 10, teve uma laceração de serosa, que foi vesical, que foi corrigida prontamente. A paciente foi mantida em oxigenoterapia com um antihipertensivo iniciado enoxaparina, programado para 24 horas pós-parto, considerando o COVID e a situação de puerpério, e a paciente evoluindo com sinais de gravidade moderada. A paciente é transferida para fazer o seu pós-operatório na área da UTDI, que é a unidade de cuidados especializado de doenças infecto-contagiosas, aqui do Hospital das Clínicas, e numa área específica de COVID. Então, ela foi transferida para a enfermaria da infectologia. Na sua evolução inicial, pós-procedimento, ela teve melhora dos sintomas, mas evoluiu ao longo do dia, do D6, com dispneia intensa ao levantar-se e uma sensação de cansaço ao respirar, e isso necessitou de uma progressão de oxigenoterapia, mantendo saturação entre 91 e 93. A gasometria está aqui, pH de 7,4 ainda, com uma PCO2 de 30, saturação de 96, um Bezeqsés aqui que chama atenção, menos 4,2. Foi instalado máscara com reservatório a 8 litros e evoluiu com necessidade de progredir até 15 litros, mantendo saturação entre 94 e 95. Ela iniciou metilprednisolona e isso foi depois transicionada para dexametasona, a enoxaparina foi transicionada para heparina não fracionada, solicitado uma tomografia de tórax e encaminhada para a UTI no D6 de evolução conosco. A paciente manteve dispneia na UTI, porém hemodinamicamente estável, não necessitou de drogas vasoativas, mantendo-se consciente e orientada, porém em irregular estado geral. A PA 150 por 80, saturando 96 com máscara, com reservatório a 15 litros, cardiovascular sem alterações, mas o respiratório com murmúrio vesicular reduzido globalmente, aqui sem ruídos adventícios ainda, mas taquipneica. Abdômen sem alterações, fílio operatório em bom estado, membros inferiores também sem alterações. Foi iniciado cefepime, claritromicina, o padrão do raio-x nesse momento estava um padrão atípico, iniciada a VNI, o paciente teve desconforto com a VNI inicialmente, mas depois tolerou. Foi feito uma angio-CT, considerando a piora rápida dessa paciente para poder descartar sinais de TEP, o que foi descartado realmente.
A paciente no D8 foi mantida em leito monitorizado, com ventilação espontânea em VNI intermitente com catéter de O2, né? E, neste momento, a sua pressão sistólica variava de 118 a 131, diastólico de 65 a 80, cardíaco de 69 a 110, frequência respiratória de 20 a 22, e a saturação com uma amplitude aí de 92 a 99%, lembrando-se que ela estava sob VNI. E aqui, no respiratório, o que chama atenção é que passa a ter roncos difusos expiratórios, com estertores bibasais, sem sinal de esforço respiratório. A paciente começa a apresentar melhora no D9, progressiva da dispneia, e como a sua relação PaO2, FiO2 de 400, né, ela sem sintomas respiratórios, foi optado, diante da melhora clínica dos parâmetros respiratórios e sinais vitais todos, pela alta da UTI, e ela volta agora para a enfermaria de cuidados intermediários, que é a enfermaria da infectologia, com VNI intermitente em relação a catéter de O2 nasal, e prona espontânea intermitente. No D13, então, ela sai aqui do CTI no D9, fica em enfermaria até D13, e a paciente vai evoluindo progressivamente com melhora, tornando-se autônoma em seu autocuidado, e foi progressivamente sendo realizado o desmame da dependência de oxigênio, com uma melhora laboratorial também acompanhando. Ela completou cefepime e clarito por 7 dias, dexametasona por 7 dias, todo esse momento após a alta da UTI, foi estimulada a ordenha mamária, o seu recém-nascido foi mantido em unidades de cuidados intermediários neonatais, e foi feita todas as orientações de métodos contraceptivos, reclassificação de DMG e hipertensão, optado pela alta hospitalar da mãe. No D15, a paciente foi sendo reavaliada, e no D15, ela estava sem sintomas respiratórios, nem sintomas leves, loqueação discreta, exame físico dentro da normalidade, e nesse momento a pediatria solicita a reinternação da mãe para acompanhar o seu recém-nascido, que em todo esse momento ficou pelos cuidados pediátricos, considerando que com 2 dias de vida ele teve um episódio de dessaturação e bradicardia associado à apneia. Foi feita toda a investigação neurológica, cardíaca e metabólica sem repercussões, e a partir deste momento ele foi liberado para fazer treinamento de mamadas. O binômio, ele recebeu alta conjunta no D18 de evolução do quadro. O recém-nascido foi seguido em ambulatório de cardiologia até 4 meses, quando ele recebeu a alta definitiva, mas do ponto de vista da COVID, a paciente, ela foi seguida e foi reavaliada, e no D66 ela retorna para o ambulatório de segmento pós-Covid da infectologia, referindo melhora total dos sintomas relacionados à internação, estava hemodinamicamente estável, sem desconforto respiratório, negava outras queixas, alterações respiratórias, cardiovasculares, gastrointestinais, geniturinários, osteoarticulares, outros sistemas, mantinha a amamentação do seu filho, exame físico dentro dos padrões de normalidade, e neste momento ela recebe alta do segmento do binômio, uma alta definitiva do segmento pós-Covid. O nosso caso, desde o D0 até D66, ele traz importantes ensinamentos para a equipe de considerar diagnósticos diferenciais e, em situação de pandemia, não esquecer do COVID, mesmo em situação em que o quadro inicial caminhava para um outro diagnóstico. O que chamava atenção inicialmente, se vocês lembrarem, era a febre, a taquicardia e uma punho-percussão dolorosa. A gente tinha histórias de TU, mas que foi descartada. A atuação em rede, então, um serviço secundário, tendo uma referência terciária, e também contando
com a ajuda desse serviço secundário que proporciona um monitoramento de telemedicina para as pacientes do complexo hospitalar relacionadas à obstetrícia, então, uma ajuda aí mútua em rede bastante importante. A evolução crítica de gestantes e puérperas, uma paciente que estava bem, mas que evolui rapidamente para uma deteriorização clínica, sendo, inclusive, realizado a resolução da sua gestação. A monitorização pós-procedimento, inicialmente a paciente estava bem no pós-procedimento, mas evolui rapidamente para uma deteriorização clínica, necessitando de suporte respiratório. A interação entre as equipes da obstetrícia, da neonatologia, da infectologia, do CTI, a necessidade de segmento em médio prazo do binômio e, como eu já falei, o telemonitoramento como um apoio, como uma ferramenta importante de segurança das pacientes no ciclo gravídico puerperal. Eu agradeço a todos a atenção e a gente abre aí para discussão para os nossos professores e especialistas. Convido a todos a conhecer um pouco mais sobre a Mater no nosso site e nas nossas redes sociais. Obrigado, Elaine. Assim, um sistema que está preparado para atender os pacientes com Covid, né? Para falar a verdade, assim, quando a gente soube que a discussão viria de Ribeirão, acho que de alguma forma, né, Sui, a gente não esperava menos do que isso, não. A gente já ouve já há algum tempo como que se organiza nesse sentido, e vocês mostraram como que é possível que uma rede funcione bem, né? Assim, sai uma paciente de um serviço que vai para serviço secundário, depois progride para serviço terciário, e tudo isso com todos os cuidados, né, de Covid, e também com uma coisa que chama muita atenção, que é também a capacidade dessa rede de monitorar os pacientes. Isso é uma coisa que é muito importante, porque frequentemente o que a gente vê são pacientes que, quando elas migram de um serviço para o outro, e às vezes elas não precisam se manter internadas ou recebem alta, são pacientes que ficam totalmente perdidas na rede. Então, assim, esse exemplo que vocês, esse case que vocês apresentaram para a gente, mesmo antes do caso clínico, né, ele demonstra, assim, como que o fluxo, a organização de um fluxo adequado, ele faz diferença no cuidado do Covid, né? Se eu não me engano, o professor Geraldo, em uma das reuniões anteriores, ele falava que, né, das primeiras reuniões que nós tivemos, uma das coisas mais importantes que nós temos da Covid, nesse momento de cuidar da Covid, é o fluxo, né? E realmente, assim, né, vocês conseguem criar em Ribeirão Preto um fluxo que deveria servir de exemplo, né? E, assim, e fica como um exemplo mesmo para todos os serviços que queiram conhecer, tá, Elaine? Eu acho que o serviço de vocês sempre foi muito organizado, não só na Covid, mas agora está demonstrando como que isso é importante, né, porque nós não temos que ficar reinventando roda, né? Se nós temos cases que funcionam bem, esses são cases que devem ser replicados, obviamente, com as suas peculiaridades para cada região, mas que realmente merecem uma atenção e até um cuidado, assim, nosso muito grande, né? Porque realmente vocês estão de parabéns por esse fluxo que vocês construíram, por esse segmento que vocês conseguem fazer pelo tratamento, para o paciente, e, obviamente, né, com o tratamento também de qualidade que vocês conseguem. Uma paciente que, né, teve um quadro importante e que ela conseguiu ter um desfecho muito bom, tá? Professora Sue, por favor. Então, reforçando, né, as palavras do Gabriel, essa importância do atendimento em todos os setores, aí eu queria falar 2 pontos que eu achei muito interessantes. Um deles é essa questão que vocês colocaram, as profissionais de saúde que estão gestantes fazendo esse telemonitoramento. Então, às vezes, a gente se vê dentro de um serviço, acho que a gente tem que ser empático também para as pessoas que estão ao nosso lado. E como que também elas puderam fazer um bom trabalho, né, Elaine? Mesmo à distância. Então, acho que é um exemplo a ser seguido isso. É muito interessante. E isso chama atenção também, porque, assim, tem muitas regiões do país que, quando você fala de telemonitoramento, você tem as pessoas em home office que poderiam fazer o telemonitoramento, só que vocês não conseguem, assim, a questão administrativa, a questão motivacional, talvez, também não permite com que ocorra, né, assim, um monitoramento adequado, mesmo você tendo um número de profissionais enorme em home office, né, mas que, por algum motivo,
né? Aliás, por motivos administrativos mesmo, eles não conseguem estabelecer um fluxo adequado. Eu vi que a doutora Elaine, ela levantou a mão, e eu vi que a professora Rosiane Matar está aqui também. Professora Rosiane, uma satisfação, como sempre, tê-la aqui conosco, né? Elaine, por favor. Eu queria só corroborar essa informação. Foi uma preocupação dos dois serviços em afastar os nossos colaboradores de risco, né? Então, todo o complexo fez isso. E na Mater, como a gente tem uma equipe prioritariamente feminina, né, em termos de enfermagem e de médicas, a gente puxou para a Mater esse serviço e conseguimos montar um serviço de acompanhamento, de telemonitoramento para as pacientes obstétricas do complexo. Mas eu reforço mais uma vez que a Mater conseguiu oferecer esse bom atendimento porque a gente tinha na rede uma retaguarda bastante sólida da referência terciária, que essas pacientes eram transferidas via CROSS, e aqui eu vou abrir a palavra para o professor Geraldo, porque ele do lado de lá no Hospital das Clínicas, ele discutia esses casos todos os dias, e vem discutindo há 1 ano e meio, então a interação entre os serviços, ela foi fundamental para a gente conseguir montar esse fluxo sólido e de segurança para as nossas pacientes. Então, acho que sim, é possível. Acho que você usou uma palavra bastante interessante, Suê, empatia com os nossos colaboradores. Isso é super importante. Eu acho que em tempos de pandemia a gente tem que valorizar realmente quem está trabalhando ao nosso lado. E considerando a legislação que foi colocada para a telemedicina, a gente conseguia montar uma equipe sólida de enfermagem e de médicos para dar esse atendimento. E só para finalizar a minha fala e abrir para os demais, esse monitoramento também era feito para os próprios colaboradores. Então, os colaboradores da instituição, quando sintomáticos, né, com sinais e sintomas, eles eram orientados pelas chefias, iam para a área vermelha, coletavam o exame, e a gente afastava, fazia o telemonitoramento diário, até que se saía o resultado, e no resultado a gente mantinha esse telemonitoramento dos nossos colaboradores até a sua melhora clínica ou retorno ao trabalho. Então, acho que é importante realmente ter empatia com a equipe, porque assim a gente consegue manter um bom trabalho. Obrigado, Elaine. Professor Rosiane Matar, está com a mão levantada? Então, bom, parabéns, Elaine, parabéns ao serviço a Ribeirão Preto, né? Não dá para não ter um pouquinho de inveja branca desse sistema de rede, que eu acho que, na verdade, é o mais importante. Eu acho que a gente tem falado muito, né? E acho que o Geraldo, hoje, ele estava comigo de manhã na discussão de caso, quando a rede não está bem estruturada, como as coisas podem ser difíceis e culminarem não num bom resultado, mas num mau resultado, porque atrasa o atendimento, não referencia na hora certa, a pessoa vai embora. Então, e esse sistema de rede é fundamental funcionar com o CROSS, com as secretarias de saúde. Então, na verdade, assim, a gente tem que conseguir acertar os fluxos nos nossos serviços, né? Eu não assisti tudo, Elaine, me desculpa, não estava dando, eu estava resolvendo umas outras coisas, mas eu queria discutir um pouquinho, porque a gente tem visto que a resolução da gravidez, muitas vezes, é um Deus nos acuda a saber qual é o melhor momento para resolver, né? E acho que isso vem mudando no decorrer do tempo, acho que muito a Rosana, a Fernanda, a Vera, o pessoal, a Adriana, a gente tem discutido muito qual é o melhor momento. Então, essa paciente estava praticamente de termo e estava piorando. Mas você acha que se tivesse esperado um pouco, você acha que pronando antes, fazendo alguma conduta antes, será que teria havido o prognóstico foi assim, a evolução foi boa, mas será que teria sido ainda melhor? Professora, eu acho que a gente avaliar o caso retrospectivamente é bem mais fácil, né?
mas no real time lá, a equipe foi acompanhando a paciente e viu ela deteriorando progressivamente, subindo oxigênio e a parte pulmonar comprometendo. Então, assim, eu acho que ali no momento, eles tinham até a perspectiva de provavelmente uma intubação, uma necessidade de outros procedimentos, então foi por isso que foi optado pela resolução. Fica difícil dizer, agora retrospectivamente a gente viu que a paciente tem uma piora, mas depois ela tem uma melhora relativamente rápida e que possivelmente a gente teria segurança de manter a gestação, considerando que a gasometria dela não se altera significativamente ao longo da evolução, ela não apresenta uma acidose, né, que chama a atenção, mas eu, assim, olhando pelo momento, eu acho que a equipe teve uma postura correta de interromper a gestação no sentido de que ela estava piorando rapidamente as condições clínicas maternas com potencial deteriorização da vitalidade fetal. Eu acho que essa resposta a gente só vai ter daqui a algum tempo, né, Elaine? Mas eu acho que cada caso a gente deve aproveitar, né, para dar uma repensada. Muitas vezes a Suê e a Evelyn nos digladiamos aqui sobre qual é o momento de resolver determinada gravidez, a Evelyn querendo resolver, eu querendo segurar, e aí, às vezes é um pouco difícil mesmo. Mas eu queria, antes de terminar minha fala, dar os parabéns, né? Eu tenho uma enfermaria extremamente pequena, né? E as pessoas olham para mim, eu tenho que falar todo dia que eu não sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa boa, que eu adoro grávida, adoro criança, porque eu ponho todo mundo para fora do hospital. Como eu tenho 8 leitos, eu falo, aqui não é o Hospital São Paulo, é o Hospital São Paulo. Vem, resolveu, tem que ir embora. E eu achei super, hiper legal internar a paciente. Um dia ainda vou conseguir fazer isso para orientar a amamentação. Nossa, eu fiquei maravilhada. Eu estou lutando muito, só Deus sabe como, para a gente ter o amparo, estar junto lá no amparo, aumentar o nosso número de leitos, conseguir a reforma da nossa enfermaria. Então, é uma luta constante, mas isso é uma coisa que realmente faz a diferença. Parabéns para vocês. Muito bom. Posso comentar, fazer um comentário, Gabriel? Por favor, professor Geraldo, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito bom, Elaine. Eu não sabia que você tinha escolhido esse caso, né? Mas foi muito emblemático, porque ele mostra algumas das nossas dificuldades, né? Mas na discussão do caso hoje de manhã, a Rosiane estava comigo, e a Suê também, ela não sei se ela viu toda a apresentação, mas me angustiou quando eu falo sobre o domicílio e mandar paciente para o domicílio, tem que mandar paciente com suporte, não dá para mandar paciente e esquecer, como o nosso colega falou, né? Que a paciente foi jogada. Na realidade, é desta forma. A paciente tem que estar monitorada, porque se ela não estiver monitorada, é melhor você deixar debaixo da asa, é melhor você deixar no hospital. Porque a paciente, a grávida, ela cai rápido, e no que ela cai, ela não tem gente para levar, não tem condução, não existe, não sabe a distância que mora, que município que é. Então, isso é fundamental. Fluxo, Gabriel, fluxo. Sistema de saúde, por que funcionou bem para a Covid aqui em Ribeirão? É porque o fluxo já estava determinado para gestação de alto risco, para coibir mortalidade materna, ele já existia. Então, nós somos simplesmente pensionistas de algo que já existia. Então, foi muito bom estamos usufruindo de um esquema que já existia, né? Claro que ele foi adaptado. Hoje nós temos um centro obstétrico, a Elaine teve que partir, depois já melhorou a situação, mas ela teve que repartir uma parte da mater. O nosso centro obstétrico hoje, aqui, se você vier, o centro obstétrico bonito, quase igual o de Belo Horizonte, do HC de Belo Horizonte,
Mas ele ficou partido, ele está partido. Ele tem, a metade é Covid, a metade é não Covid. Ele ficou um negócio anacrônico, né? Mas funcional. Então, é preciso que se pense mesmo, o fluxo é fundamental. E mesmo internamente, para esse fluxo foi feito dessa forma, para poder acertar o fluxo internamente. Então, eu gostaria que esse vídeo ele fosse visto realmente por muita gente no país, plagiando o seu dito, de que é possível, mesmo com pouco, é possível organizar. E nada como ter partido, e isso a Elaine está certa, ela vive nos dois locais, ter o terciário fazendo a liderança. E o primário aceita essa liderança. Então, não pode ser bélico. Tem que ser, Suê, do jeito que você fez o diagnóstico, tem que ser empático, em todos os níveis. Chegar batendo não adianta. Não adianta. Tem que ser empático, enquanto der, tem que ser empático. A cesárea foi, no momento, já faz muito tempo. Talvez hoje a gente pudesse repensar mais um pouquinho mesmo, viu, Rosiane? Mas nesse caso especificamente, ela tinha uma piora, e eu não sei se vocês notaram que ela não estava usando o anticoagulante. Então a gente fala, nossa, se entubar, começar a fazer anticoagulação, e esse feto eu preciso tirar na vigência da anticoagulação, como é que é isso? Então, isso foi juntando, né? Foi fermentando. Mas hoje, eu disse isso hoje de manhã, Elaine Gabriel. Essa é uma pergunta, o momento certo de você interromper a gestação no Covid, é uma pergunta cuja resposta é de $1 milhão. O dia que nós chegarmos nisso, Rosiane está certa. Acho que nós vamos saber disso com segurança daqui a uns anos, né? Sem dúvidas. Outro detalhe que eu fiquei com muita vontade de que o pessoal lá tivesse visto também antes, e não só o pessoal de Divinópolis, mas vários, tirar o medo da pronação. E a Elaine usou o termo pronação espontânea, que a própria paciente aprende. Quando eu falei isso hoje de manhã, eu tenho certeza que grande parte das pessoas vai, pô, esse velho está doido, ele não está certo. Mas é isso, a paciente aprende, Gabriel, que se ela melhora, se ela pronar, ela melhora. Então, ela mesma procura. Ela não fica muito tempo, ela não suporta muito tempo, mas ela sabe que ela obtém resultados de melhora. Então, a pronação ainda precisa, e eu quero agradecer a Karen, que a Karen ela sempre coloca ali o vídeo da pronação, né? É a nossa advogada número 1 da pronação, é a Karen, ajudando a gente aqui no site, né? Mas é isso, eu agradeço a oportunidade de falar e a oportunidade que a Elaine trouxe, criou o ambiente de mostrar uma coisa que chama-se fluxo. Fluxo e equipe. Ninguém faz nada sozinho. A professora Elaine faz nada sozinho, o professor Geraldo faz nada sozinho. É preciso equipe. E as equipes precisam conversar bem, senão não dá certo, não vira. Né? Eu queria só aproveitar o gancho da palavra equipe, do professor Geraldo, e agradecer a equipe da Mata que se esforçou para montar. A gente montou uma série de fluxos, né? Então, a gente passou a viver de fluxos, de fluxogramas dentro da Mata, e aqui nessa apresentação a gente conta com pessoas dessa equipe, do nosso gabinete de crise da Mater, então as enfermeiras Carolina, Gisele, Vivian e Lígia estão aqui, que há 1 ano e meio estão trabalhando com fluxos. Então, isso facilitou muito a vida da equipe dentro da Mater, e também alguns desses fluxos também a gente utilizou aqui no HC. Suê? Sim, eu estou muito feliz, assim, de participar dessa reunião. Eu acho que um dos grandes aprendizados nessas nossas reuniões tem sido assim. A Elaine apresentou o DRS-13 e mostrou todo o funcionamento. Eu confesso, aqui na Escola Paulista, a gente era meio rebelde com isso. Então, você falou, foi assim, tinha uma paciente lá na Mater, eu coloquei no cross e o HC puxou a paciente no cross.
Então, assim, de você obedecer os fluxos, né? Porque só desse jeito a gente vai conseguir arrumar a casa, eu acho. Porque você tem uma Secretaria de Estado de Saúde, eu quero falar isso aqui, que eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. E eu acho, assim, a professora Rosiane pode dizer isso, eu acho que hoje um dos grandes empenhos é a gente conseguir trabalhar, a gente poder entrar, falar mais uma vez que o Hospital São Paulo, por mais incrível que pareça, nós não estamos classificados ainda como hospital de alto risco, mas que a gente tem feito a nossa, acho que, assim, todo esse aprendizado, essa forma de trabalhar dentro do que, né, desse fluxo determinado para poder também colaborar melhor com a rede. E eu fico muito feliz, Elaine, da gente estar no Amparo hoje, nós estamos no Amparo Maternal desde fevereiro. Então, você falou uma coisa muito importante aí no início, que foi assim, a Mater não é, você deixou bem fixo, não é hospital Covid, mas ela teve todo um fluxo para que vocês pudessem atender a paciente que chegasse lá e prestar o atendimento até que ela pudesse ser referenciada, que eu acho que essa é uma das grandes coisas que a gente não tem que é uma questão que tem que ser consertada. Então, vocês estavam preparados de qualquer maneira, mesmo não sendo um hospital Covid, tinha uma área Covid, e vocês estavam capacitados para fazer esse atendimento. Então, assim, guardadas as proporções, a gente ainda não tem, assim, isso tão esquematizado aqui no Amparo, mas que eu espero que, passando o Covid, terão outras situações, mas que a gente realmente possa fazer uma maternidade, que a gente atenda ali, dê o atendimento inicial e fazer um fluxo, tanto de lá para cá, como daqui, de uma paciente que, se você fizer um pré-natal bem feito, aquela paciente hipertensa, ela pode ter um risco intermediário e dar à luz no hospital com uma complexidade menor, que eu acho que é tudo que a gente entende que seja o ideal. Então, esse modelo de vocês aí, que já está bem concretizado, eu acho que é um exemplo para nós, né, que a gente pode seguir. E ressaltar isso, a importância da gente manter o fluxo. Uma outra coisa que eu queria falar só, eu acho que temporalmente, esse caso ele não foi dito em que época aconteceu, se foi agora em 2021, se foi em 2020, mas lembrar que Serrana é um exemplo para o Brasil de uma cidade em que ocorreu a vacinação, né? E essa moça não foi vacinada. Então, eu não sei se foi vacinada, em que época foi, se as gestantes ainda não estavam sendo, e mesmo agora, então, aí levantar a bandeira de novo, que inicialmente levantada pelo professor Geraldo, pela Silvana, de que é importante vacinar todo mundo, né? Incluindo as gestantes, independente de se primeiro trimestre ou não. Então, essa moça, principalmente ela, era obesa, né, Elaine? Dá para ver pelo raio-x dela, que ela era bem obesa, e também porque teve, assim, ela tinha uma cesárea anterior, e você descreveu que teve uma intercorrência que foi uma abertura da bexiga. Então, imagino como foi difícil essa cesariana, imagina o medo que vocês tiveram na hora que fizeram uma hack e deitar nessa mulher, eu não sei qual, não sei se você passou IMC, mas nós tivemos um caso aqui na escola que a paciente tinha um IMC acima de 50, e que eu participei, e que infelizmente ela, na hora que fez a hack, ela deitou, ela teve uma parada respiratória, de tão obesa, então era um caso muito grave já também, né? Então, de qualquer maneira, que bom que essa paciente chegou aí, saiu bem, né? Porque era uma potencialmente complicada. Posso só falar uma coisinha, Gabriel, se vocês me permitem? Nesses dias eu tenho entrado em várias discussões dessas reuniões que a gente tem tido, né? E essa paciente, a Elaine falou muito da suspeita inicial, que era talvez uma infecção urinária. Então, assim, eu acho que os dois lados a gente tem que reforçar, né? Eu já vi um caso que a gente discutiu que foi tratado como Covid e era claramente uma pré-eclâmpsia. Era uma eclâmpsia, mas como estamos na pandemia, ela foi tratada como Covid. Talvez, eu não me lembro se tinha Covid ou não, mas inicialmente tinha que ser tratado sulfatado e tratado como uma pré-eclâmpsia. E o outro lado também é correto, quer dizer, às vezes a paciente chega com um quadro clínico e em época que sugere uma infecção urinária, qualquer outra coisa,
mas em época de pandemia não pode esquecer do Covid. Não pode esquecer do Covid e não pode esquecer do Covid. Então, ela pode entrar, seja o que for, mas no manual nós colocamos na importância de quando a paciente entra para tratar qualquer coisa, né? Seja uma circlagem, seja uma infecção urinária, de fazer o PCR, né? E essa é a parte do Geraldo, que escreve sempre dos exames, né? Mas da importância de um dia a gente ter a possibilidade de fazer o teste rápido, né? E já vou aproveitar que eu estou aqui e pedir para a Suê, para o Gabriel e para o Geraldo verem lá no Covid, no nosso grupo, para vocês consertarem e ajudarem lá a notificação da Febrasgo, tá? 16 Covid, Ministério da Saúde. É. Então, eu vou lá, você dá uma olhada, tá, Geraldo, que eu tenho que entregar até amanhã. Beijo. Tá. Gabriel, posso fazer um último comentário? Claro que pode, professor. Quando nós começamos aqui os primeiros casos, nós separamos, desativamos a parte do centro cirúrgico, fizemos uma coisa muito organizada, né? Mas começou a questão do... tem paciente que pode ir embora para casa, mas como é que vai fazer com o paciente ir embora para casa? Então, eu assumi, não existia a palavra teleatendimento. Teleatendimento é um neologismo, né? Que veio com o Covid. Você tem que telefonar para o paciente, tem que fazer o controle telefônico. Era isso. E fui eu que fazia esse controle. Porque por eu ser velho, né, eles falaram assim, não, sai da linha de frente, e toma conta da enfermaria, toma conta dos telefones. Então, eu achei bom demais quando apareceu a primeira gestante do grupo, que ela passou a me ajudar. Você lembra, Elaine, da Rosiane? Foi a primeira. Quando engravidou a segunda, foi ótimo, né? 2 pessoas para ajudar. Aí depois as da Mater ficou uma meia dúzia grávida de uma vez, aí facilitou eu sair fora da escala do teleatendimento. Aí já chamava teleatendimento. Então, tudo isso é a adaptação que a gente vai fazendo, né? E a equipe vendo isso, esse teleatendimento sendo feito por uma pessoa que gosta, que sabe o que é, para entender. Tem paciente que não quer. Tem paciente que o telefonema, ele prejudica. Ela acha que você está querendo invadir. Então, tudo isso tem que ser entendido. Se é alguém que está comprometido, não é médico, não é enfermeiro, não. É alguém comprometido que entenda essas coisas. Então, o trabalho em equipe é fundamental. Imagina a paciente recebendo um telefonema do GG. Por isso que deu certo o telemonitoramento. Está lá batendo papo, esse gentleman, simpático, agradável, lá conversando com a paciente. Só que acho que devia demorar muito. Ninguém ia querer desligar o telefone. A conta de telefone deve ter ficado alta lá. Tem disso. Gente, eu gostaria de ressaltar também, nós estamos aqui numa avançada hora, mas de forma rápida, e ressaltando todos esses pontos que foram discutidos, que o grupo de vocês também mostrou que está havendo que houve um aumento de casos, né, em 2021. Né? Então, quando a gente discute dessas questões de fluxo, temos que continuar melhorando nossos fluxos, nós ainda não estamos, aliás, em geral, a gente não está 100%, né? São raros os exemplos como o de vocês. Quando a gente fala de telemonitoramento, acho que a gente tem que intensificar esse monitoramento que é feito. A paciente de vocês piorou em 24 horas, né? Em 24 horas ela estava boa, 24 horas depois ela já era uma paciente que necessitava de um cuidado importante, né? E reforçar mais uma vez essa questão relacionada à vacina, né? Porque se nós acharmos que nós tivemos um pico e agora nós estamos novamente com, né, um número elevado de casos, só que uma mortalidade ainda pior, né, nós temos que cada vez mais reforçar o cuidado obstétrico, o cuidado com o Covid, mas também a prevenção daquilo que a gente consegue fazer no Covid de forma efetiva, que é vacinar. Né, a gente tenta várias estratégias que são importantes, agora a vacina realmente ela vem como uma forma, eu acho que ela fez isso em várias doenças, no Covid não vai ser diferente, que é a única forma de mitigar essa doença de uma forma efetiva. Né? Então, acho que é importante nós reforçarmos isso daí para as gestantes, né? Essa era uma gestante de alto risco, era uma paciente que, né, independente das discussões atuais, ela deveria ser vacinada, mas realmente, assim, a discussão de gestantes, de vacinação de gestantes de uma forma geral,
né, ela deve ser considerada de uma forma bem importante. Já tem sociedades funcionando nesse sentido, né, já tem estados fazendo a vacinação independente do risco gestacional. Então, realmente, assim, essa é uma doença dura, é uma doença grave que nos coloca no limite, então nós temos que atacá-la com aquilo que a gente tem de mais potente. Imaginamos que a vacinação, nesse momento, seja essa grande arma que a gente tem para mitigar um pouco essa pandemia, né? Professor Geraldo, eu estava esperando um comentário seu a seguir, que quando fala de vacina, o professor Geraldo vem e, né? É o mantra meu e da Rosiane, de todos nós, né? Eu, talvez, por ser o mais velho, puxando aí o grupo, e a Rosiane, que está nas reuniões, nos representando. É o mantra: vacina no braço de todas as gestantes. Todas. Todas. Então, não pode ter restrição. Cada dia que nós recuamos em alguma estratégia, não nós, mas se recua, é menos sucesso, mais perdas que nós temos. E nós não sabemos. Essa paciente, por exemplo, ela saiu bem, mas se ela tivesse sido vacinada, se fosse nos dias de hoje, ela é de Serrana, ela teria sido vacinada. Ela não teria passado por esse aperto que ela passou. Imaginou uma grávida sabendo que... Porque elas leem, elas vão no Google, elas sabem que grávida fica grave mais rápido. É uma angústia muito grande. Então, vacina é a única saída que nós temos. Nós, enquanto humanidade, nós falhamos. Falhamos desde 1918. Com a gripe espanhola, a gente sabia que era lavar mão, evitar aglomerações e máscaras. 1918. 102 anos, 103 anos atrás. Depois veio 2009. 2009, ela participou muito do H1N1. Ela aprendeu também, todos nós aprendemos. Ela ensinou para nós, ensinou para todo mundo. Todos nós aprendemos. Mas nós aprendemos? Não. Aí veio Covid, está a mesma coisa. Ribeirão Preto, lockdown. O que a polícia está fazendo? Atrás de festa rave. Olha, isso é resposta de uma população? Então, nós não aprendemos. Nós, enquanto humanidade, não aprendemos. É só que não aprendemos. Então, a única saída que nós temos é um tratamento que seria comportamental. Eu estou dando um tratamento que é farmacológico. É a saída. É uma troca que nós fazemos, que estamos fazendo. E essa troca farmacológica chama-se vacina. Não há saída. Não tem jeito. Obrigado. Eu acho que agora a gente está no avançar da hora. Elaine, se você quiser fazer alguma consideração final, né, já de antemão, já agradecendo a sua presença aqui, sempre é bom ver relatos como esse. Foi uma conversa muito gostosa hoje, né? Você vê que coisas boas a gente gosta de ouvir, assim, né? Quando vê uma coisa organizada, isso dá uma satisfação tão grande para a gente vê que existe, né, uma proteção, mas já de antemão gostaria de agradecer a discussão. E Elaine, né, por favor, se tiver alguma consideração final, para a gente já fazer essa rodada final de conversa. Só agradecer o espaço e o convite para partilhar aí um pouquinho da experiência dos nossos serviços, dizer que é um desafio para todos nós, né, e que iniciativas boas das equipes, elas devem ser valorizadas. Então, o meu agradecimento aqui à equipe Mater, à equipe HC, que tem se desdobrado para proporcionar um bom atendimento às pacientes da região, e a vocês pelas palavras gentis e pelos aconselhamentos, pela discussão tão proveitosa. Muito obrigada pelo espaço. Professor Geraldo, professora Rosiane, gostaria de ouvi-los, e aí a professora Suê finaliza. Professor Geraldo, professora Rosiane, por favor. Eu estou esperando a Rosiane, primeiro as damas. Não, na verdade, acho que foi uma delícia hoje, né? Acho que é importante. Eu acho que a gente estava comentando hoje de manhã com o jornal da Globo, lá, do número de profissionais de UTI e clínicos que estão
em total estresse, abandonando os serviços porque não estão aguentando. E acho que quando tem uma atitude empática como a que vocês estão tendo e organizada, eu acho que cansa menos. Então, as pessoas se estressam menos e, apesar dessa situação tão difícil que a gente tem vivido, eu estou nesse grupo que está trabalhando junto com o Ministério. Eu vou falar que eu acho que eu trabalhei muito nesses últimos tempos, né? Mas em boa companhia, né, e com um trabalho tão organizado e todo mundo disponível, a gente se sente muito recompensado. Então, vocês estão de parabéns pela acolhida que vocês têm com os profissionais, e acho que foi bem legal hoje, adorei. Gê, já falei, pode falar você agora. Isso, não, eu só quero agradecer a oportunidade que foi dada para a Mater, né? Para a Mater mostrar o valor que tem, a semente da organização, de novo parodiando o Gabriel, mostrando que com pouco também se organiza, né? É possível, é do SUS, tudo do SUS. Então, isso me deixa muito orgulhoso. Eu transpiro o SUS, né? Então, quando vejo que dá certo, eu acho muito bom, fico muito feliz. E essa oportunidade que foi dada para a Elaine mostrar SUS e a sua essência, que chama-se fluxo, né? E ela colocou uma pitada da importância do que é trabalhar em equipe. É uma coisa velha, né? Se você quer ir depressa, vá sozinho, mas se você quer ir com um progresso sustentado, vá em grupo, né? É isso aí, é equipe, é esse trabalho. Então, parabéns, Elaine, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Suê, muito obrigado, Rosiane, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Um abraço carinhoso. Professora Suê, por favor, faça as considerações finais, então, do nosso fechamento. Eu queria, assim, dizer para todo mundo que está aqui, que eu vejo o nome aqui nesses quadradinhos, né, que eu tenho uma emoção muito, acho que a palavra que eu vou dizer é emoção, de eu ter essa oportunidade. Hoje eu participei da reunião com a professora Rosiane, com o professor Geraldo de manhã, e depois dessa reunião fui me encontrar com os meus alunos de mentoria, e contei para eles essa experiência de estar nesse momento com dois professores, independente dos títulos que vocês tenham, mais do que o título, vocês são pessoas que, apesar dos títulos, estão trabalhando muito. E o SUS, ele é um sistema, qualquer sistema, que depende das pessoas. E ele dá certo quando tem pessoas empenhadas. Então, eu estou muito emocionada que estou aqui com pessoas empenhadas e que todos os médicos, todos os alunos pudessem sentir a emoção de ser médico e poder trabalhar assim. Né? Então, hoje eu ganhei meu dia de estar com vocês. Você me emociona, Suê. Eu sou velho chorão, hein? São inspiradores, né, Suê? Sim, e assim, é muito bom poder falar para os alunos que eu fiquei numa reunião com um professor que se diz, né? Não quero dizer, eu falei, eu estava com 2 professores titulares, mas, gente, o que vale não são que vocês são titulares, o que vale são que vocês são quem são. Com a idade que estão, já tendo tudo, né? Eu acho que, assim, falei para a Rosiane outro dia, quanto tempo nos falta aqui na universidade? Sei lá, alguns anos? O que nós estamos fazendo nesses anos que nos restam aqui? Principalmente formando pessoas. Então, vocês que estão nos escutando, eu acho que é isso. O que mais me emociona de estar na Escola Paulista é ter estado e poder, fazer com que outras pessoas nos sucedam e que se inspirem na nossa alegria de sermos médicos e estarmos trabalhando aqui. Perfeito. Gente, muito obrigado a todos, então, né? Faço as palavras da Suê as minhas também, com muita alegria, né? Então, agora eu acho que a gente já vai se despedindo. Tá? Um abraço a todos, um beijo, né? Até a próxima, então. Gente, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau.